Olá, seja bem-vindo. Este é o tópico de número 3 do curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília. Vamos falar sobre filas e pilhas. O roteiro desse tópico ele é mais simples. Primeiro falaremos sobre pilhas e depois sobre as filas. Na verdade, essas duas estruturas de dados, elas, digamos assim, podem ser encaradas como um caso particular aqui das estruturas que a gente já viu antes, das estruturas de dados linear, como, por exemplo, a lista ligada ou um array, um vector disponível aí na biblioteca padrão da linguagem C++. A novidade aqui é que essas estruturas de dados a gente agora passa a trabalhar com alguma regra, né, em termos de uso dessa estrutura. Então vejam aqui, né, que eu grifei aqui, né, uma particularidade. Então no caso da pilha, eu sempre vou remover o elemento que é o mais recentemente inserido. O último elemento, digamos assim, que entrou na pilha vai ser o próximo a sair. Isso é o que a gente chama de política LIFO, Last In, First Out. E o nome pilha, claro, não vem à toa nesse sentido. Isso remete à ideia de uma pilha de baralho, quando a gente tem lá, né, o conjuntinho de cartas, a gente, né, coloca lá, né, então eu tenho um conjuntinho de cartas aqui, né, dispostas numa pilha, e as cartas de cima, né, aqui por exemplo um wise aqui, né, e você só, né, insere ou remove cartas dessa, né, do topo da pilha de cartas de baralho, né, da parte exposta da sua pilha. Então, essa estrutura de dados usa a mesma metáfora, usa, né, traz a mesma inspiração. Aí o que acontece como consequência é esse aspecto aqui, ó, né, de que a ordem que você vai retirar daí os elementos que você insere numa pilha vai acontecer de forma inversa à inserção. Porque como a gente, digamos assim, não respeita a ordem de chegada dos elementos, em que a gente vai é, é, o elemento, né, que chegou primeiro, ele vai ser o último a sair dentro de uma pilha, você sempre pega e retira o elemento que está no topo dela, isso faz com que quem chegou primeiro vá, quem chegou a mais tempo, né, o elemento, o dado que foi inserido há mais tempo na estrutura, seja o último a ser removido da sua estrutura de pilha. Então é por isso que daí você tem esse efeito de inverter a ordem de inserção em relação à situação original. Bem, para entender melhor, né, isso, vamos ver aqui essa figurinha aqui, né, esse diagraminha aqui, né, que mostra, né, o arranjo de objetos, de elementos, né, de informação que você queira guardar dentro de uma pilha. Então pense que a pilha ela cresce nesse sentido, então ela começa, por exemplo, vazia, você insere o primeiro objeto, depois insere o segundo objeto, e aí a um determinado momento ela tem N objetos guardados dentro dela. Veja então que a informação fundamental que eu tenho que ter dentro, né, da implementação, ou seja, eu vou implementar uma biblioteca que permita eu guardar dados dentro de uma estrutura de dados do tipo pilha. O que eu tenho que saber, acima de tudo, é a posição desse cara aqui, a posição do topo da pilha, ou seja, o local na memória, a localização no meu arranjo linear de dados em que está o último objeto inserido ou, né, o próximo espaço livre, né, ou eu posso guardar, né, a próxima posição livre, né, logo acima do último objeto que foi inserido, né, que foi colocado o elemento mais recente. Então veja que se, né, dentro desses requisitos eu preciso só ter, né, a implementação ser feita
dentro de um arranjo linear. Eu não preciso obrigatoriamente trabalhar com lista ligada ou trabalhar com vetores. A gente pode fazer implementações de pilhas em vetores, assim como pode fazer implementação de pilha em listas ligadas. As duas opções são viáveis. O que importa só é a gente ter uma estrutura de dados na forma de um arranjo linear. Muito bem. Quais são as operações essenciais de uma pilha que ela precisa ter, né, para a gente, né, de fato dizer que temos uma implementação de uma pilha em computador? São essas, né, listadas aí. A, né, primeira, a operação que checa se a pilha está vazia, né, que eu posso chamar aí de empty, né, e retorna uma informação booleana, né, true ou false, ou 0 ou 1, por exemplo, indicando se a pilha está vazia ou não. A operação de push, né, digamos assim, que é a operação que insere dados, né, vai inserir dados, e a operação pop, que retira dados da minha pilha. Então, reparem, né, que como eu falei, né, como a pilha implementa essa política de, né, last in, first out, você sempre insere, sempre remove do mesmo lugar, sempre insere e remove do topo da sua pilha, ok? Muito bem. Vamos ver agora aqui, né, uma animaçãozinha rápida para entender um pouco na prática como que então funcionam essas duas operações de push e pop dentro da estrutura de uma pilha. Então imagina que você tem essa estrutura inicial de largada, então a tua pilha num determinado momento está com esses esses dois valores aqui, né, o valor 7 e o valor 4. Então, a variável topo, né, ou o apontador topo, que indica a posição em que foi inserido o último elemento, está registrando o índice e a posição 1. E aí você encaminha, né, para o objeto pilha o serviço, né, solicita o serviço de inserção de um novo elemento, o elemento 9. Então veja, em que posição o elemento 9 vai ser inserido? Vai ser inserido logo acima do elemento 7, ou seja, na posição 2, né, de índices aqui do meu vetor. Então, o 9 passou agora a ocupar a posição 2, o seu topo foi incrementado, né, ele passa agora a valer 2 também, para marcar, né, a situação atual do topo, e agora em seguida você recebe, o seu objeto pilha recebe a seguinte solicitação de serviço, né, a solicitação de operação push, ou seja, a inserção de mais um elemento, no caso aqui o elemento 13. Então o elemento 13, claro, vai ocupar a posição 3, né? Então eu vou incrementar a posição de topo e vou ali colocar o valor 13 nela. Aí imagine que você recebe uma operação pop para ser feita nessa pilha. Então, como a gente falou, inserção ou remoção é sempre feita em cima do topo da sua pilha. Então, o elemento a ser removido é justamente o 13 que acabou de ser o mais recentemente inserido. Então, depois da operação pop, o estado da sua pilha é esse daqui, né? Ela passa a ter somente os valores 9, 7 e 4. Aqui essa animaçãozinha é para ilustrar de novo isso acontecendo, né, do visual. Aqui no caso, né, a operação push numa implementação de uma lista ligada. Então veja, eu posso fazer push pop, né, supondo que o topo da minha pilha é o elemento head da lista ligada, né, é a cabeça da lista ligada. Então basta, eu vou, né, vamos, opa, deixa eu voltar aqui para o push aqui, ver se aí, ó, vamos de novo aqui, dar o play para vocês verem mais uma vez. Então veja, uma operação de push pode ser implementada como o operador add-head da lista ligada, em que você insere na cabeça, né? Então push numa lista vai equivaler, né, ao operador add
head. Por outro lado, opa, volta aqui, aí voltamos. Então, o ponto, né, vejam, é eu inserir e remover sempre da mesma extremidade da estrutura linear. Se eu estiver fazendo isso, eu estou fazendo a implementação de uma pilha. Então, se eu eleger head como sendo o topo da pilha, então a operação push vai equivaler à operação add head da lista ligada e, por sua vez, a operação pop, que vocês estão vendo aí na animaçãozinha, vai vai equivaler à operação delete head da lista ligada, ou seja, eu removo também o elemento que está na cabeça da lista, como vocês viram aí na animação. Então, pop, opa, vamos voltar para a apresentação aqui. Então, a operação pop, no caso, numa lista, ela... Opa, peraí, me atrapalhando aqui com o tablet, pronto. Então, o pop numa lista equivale à operação delete head. Então, você dessa maneira está implementando, ao invés de trabalhar com um vetor para implementar uma pilha, está trabalhando com uma lista para implementar uma pilha e também, né, a coisa funciona direitinho. Muito bem. Então, aqui agora, né, falando justamente de implementação, podemos trabalhar usando array, vector, ou uma implementação qualquer de lista ligada, inclusive nossa implementação própria, a implementação disponível pelo C++. Em termos de custo de execução, tempo computacional das operações, repare que numa lista ligada a gente já sabe do tópico anterior que você inserir ou remover na cabeça da lista ligada, o custo computacional é constante. A operação custa, né, Ozão de 1, né, tem custo computacional na classe Ozão de 1. Fazer a operação de push e pop também, né, numa implementação de pilha com vector, também vai ter custo computacional constante. Por quê? Porque basta você ter um acesso à posição indicada por topo mais 1. E esse cálculo de acesso da posição indicada topo mais 1, ele é constante, ele não tem, né, nenhuma variação. Então, se você sabe, por exemplo, que topo vale 2 e você recebe uma requisição de push na sua pilha, basta você pegar o seu array e fazer v de topo, grosso modo, né? Nós vamos ver a implementação daqui a pouco, né? Com todos os detalhes, as minúcias. V de topo mais 1 e, né, guardar aqui, né? Digamos assim, que aqui é o push do 7. Aí você vai guardar o valor 7, né, na posição topo mais 1 e depois incrementar topo. A gente vai ver em mais detalhe daqui a pouquinho, né? A implementação, não se preocupem. Mas aqui o ponto que eu quero destacar é que essa, né, operação de acesso, ela é constante, né? Você só tem que, né, ter o valor da variável topo, e aí não interessa se a pilha tem 80 mil elementos ou 10 elementos, você preencher a posição topo mais 1 custa a mesma coisa, e é por isso então que o custo computacional de inserção e remoção numa pilha, seja por lista ligada ou seja por vector ou array, ela é constante. O problema de se trabalhar com vector está aqui, né, nesse terceiro bullet aqui, né, nesse terceiro comentário, que quando a gente enche a pilha, porque lembra, né, vector ou array, você trabalha com espaços contíguos de memória pré-alocados. Então, quando você encher um vector ou um array, vai ter que haver uma rotina de realocação de memória, né? Criar um novo espaço em memória maior para armazenar aqueles dados quando a pilha enche. Aí o que você vai ter? Um processo de cópia de dados que vai ter um custo computacional linear com o número de dados que você está guardando. Então isso aí complica um pouco a situação, pode ser oneroso. Então se você está trabalhando com uma pilha de tamanho, né, que tenha uma dinâmica, um crescimento muito
arbitrário, digamos assim, muito variável, às vezes, né, usar uma implementação com vector pode ser um pouco arriscada por conta dessas rotinas de realocação de memória que possivelmente vão ser necessárias. Bem, falando nisso então, vamos fazer uma implementação própria nossa de uma pilha para guardar valores double com arrays, né? Então vamos trabalhar com uma implementação de pilha usando arrays, né? Não vamos usar listas, depois nós vamos ver outra implementação usando lista. Mas primeiro vamos aprender a fazer uma implementação de pilha usando arrays e nós vamos implementar essa classe que está aí destacada no slide. Então a gente já tem aí a declaração da classe que está, né, no arquivo doublestack.guiado e agora faremos um exercício guiado, ou seja, vamos juntos aqui discutir a implementação de toda essa relação de métodos que vocês estão vendo aí. Nós faremos isso no próximo vídeo, então, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo paramos por aqui e no próximo vídeo seguimos com a implementação desta nossa pilha para armazenamento de valores double. Até mais!